Então, tu tinha o sonho de jogar na Europa, como é que pintou essa negociação para ir pra França? E como é que era a tua vida, teu dia a dia lá em Bordeaux, no oeste francês? Oeste francês. Quando eu saio do Vasco e tem essa proposta que o Eurico Miranda não queria me vender, né? Um ponto ele não quer aumentar o salário, mas aí ele não quer vender, né? Mas teu salário tava bom no fim. Não, tava bom. Tu tava feliz? Feliz no Vasco, por um time com jogadores espetaculares, mas... Morava onde? Na Barra? Morava na Barra. Mas era um momento de mudança, assim, né, cara? Eu já tava com 25 para 26, então eu tinha uma meta, assim, agora tá na hora de ir pra fora do país. E pintou o Benfica, pintou o Bordeaux. Na época tinha o Galatasaray também, da Turquia. E o Bordeaux veio forte, né? Porque tinha um francês, que hoje é um dos melhores amigos meus, que é o Frank Anuda. Ele acabou passando a proposta pro Eurico. E eu acabei acertando com o Bordeaux. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, cara, o Bordeaux. E a notícia? Paulo, arruma tuas coisas. Tem isso? Tu tá aqui na tua, cara, arruma tuas coisas. Vai ter que viajar daqui a 2 horas amanhã ou é romantizado isso? Não tem, cara. É isso? O futebol ele é muito dinâmico, né? Então, é essa correria mesmo? Essa correria. Ó, o contrato, daqui 2 semanas tem que fazer os exames, tem que fazer isso, aquilo, e você só coloca tudo na mala e sai. Teve alguma negociação da tua carreira que tu não tava esperando e tu teve que fazer uma correria? Não teve, não. O Bordeaux foi uma coisa mais tranquila, assim, né? Eu tinha saído do Vasco, deu tempo para fazer todos os exames lá em Bordeaux, e depois eu retorno pro Brasil e depois eu vou com calma na temporada iniciando, né? Mas para mim foi fantástico, foi maravilhoso, Adriano, porque vocês sabem, vocês moraram fora. Imagine, eu vou voltar, um menino falava nem português direito, e de repente você vai para uma cultura, cara, francesa. Bordeaux, uma cidade maravilhosa, e aí eu começo a ter uma professora de francês, né? 2 vezes em casa, assim, para poder eu aprender francês. E eu acabei aprendendo. Então, assim, eu quis sugar tudo que tinha no país. Eu sempre fui muito diferenciado, assim, cara. Eu nunca pensei em, eu vou pra fora. Não, mas, pô, eles que tem... Não, eu tenho que me adaptar no país que eu estou, né, cultura, cara? né? Do país que tu vai. Então, eu quis isso, cara. Aí eu comecei a aprender uma língua, aprender, né, a degustar um vinho. Eu quis aprender eu quis sugar tudo da França. Então, assim, muitas vezes quando eu falo, assim, francês com os amigos, os caras falam, pô, vem cá, você fala um sotaque diferente. Porque eu convivia muito com as pessoas, eu brinco, né, normais. O que é? Porque o jogador de futebol, ele é diferenciado, né? Ele tem um tratamento. E aí, quando você conhece as pessoas no dia a dia, né? Eu ia na casa, assim, dos franceses, dos amigos, para tomar um vinho lá no quintal, né? No jardim. Então eu queria aprender. E isso aconteceu, cara. E aí, a adaptação, chegar lá, como é que é um vestiário de um clube francês? É totalmente diferente aqui do Brasil? Muito bacana falar sobre vestiário, porque... Ganha jogo, né? Ganha jogo. E perde também, viu, Adriano? Perde também. Então, assim, quando eu falo de vestiário, eu vejo muitas mudanças, algo diferente, né? Porque o vestiário você tem que ter uma atmosfera bacana, né? Por exemplo, nós estamos aqui, eu sinto essa atmosfera bacana entre você com a tua esposa do lado, porque falar a mesma língua, cara. Funciona isso. E é o vestiário. O vestiário não é o vestiário, o treinador e os atletas, né? O vestiário é o massagista, é o roupeiro, é os médicos, fisiologista, todos tendo essa atmosfera para passar para os atletas coisas boas. Perfeito. Aí ganha título. E é isso que aconteceu nesses anos que eu estava no Atlético, no Paraná, né? E agora como gestor. No Bordeaux, eu chego, a cultura já é mais fria, mais gelada, mais cautelosa, né? Os franceses são assim. E os brasileiros tentavam inflamar, mostrar aquela coisa diferente. Mas é cultura. Aí você tem que entrar dentro da cultura deles. E isso aconteceu, cara. Esse time andava no campo, né? Ele andava. Esse time tinha um bom desempenho dentro do campo, né? Tinha por quê? Porque daí você pega
portugueses, o Pauleta. Pauleta jogou muito. Bruno Basto, né? Você pega o Christian, né? O Eduardo Costa, Eduardo Costa, né? Eduardo Costa, E 5. eu, aí um francês que eu falo que era meio brasileiro, que era o Dugarry, que era o capitão. Então, as coisas começam a ser diferentes no vestiário. E aí, por isso que naquela época dava sempre Bordeaux e Lyon, né? Que era do Juninho Pernambucano. E tu pegaste uma mecânica de jogo diferente da que tu estava acostumado aqui no Brasil? Muito. O que tu pode detalhar pra gente em relação ao esquema de jogo e como que o treinador queria que vocês tivessem nas posições exatas dele, como que esse mecanismo realmente funcionou? Quanto tempo demora para assimilar uma ideia diferente, cultural de futebol que tu não tá acostumado? Perfeito. Modelo de jogo, né? Na França ali, na época, nós jogávamos no 4-3-3. Né? Mas bem abertão, bem aberto. E eu, principalmente, eu não sofri tanto que no Paraná, lá atrás, com o Tacílio Gonçalves, ele colocava para jogar como ponta, que hoje é extremos, né? Eles chamam. E eu já marcava muito bem. Então, lá na França, eu tinha que marcar e fechar lado, né? Então, nesse momento, eu tive uma dificuldade no começo com a própria língua. Porque você tinha que entender o que o treinador pedia e as nomenclaturas não saía, não entendia. Normal, né? Que começo, é normal. Né? E então assim, eu fui evoluindo, aí eu falei, poxa, eu preciso falar o francês. Aí tudo flui bem. Mas taticamente é muito diferente, né, cara? Você tem que ser muito mais dedicado taticamente. O Brasil já é mais maleável, o jogador tem moral, ele fala, não vou correr. E na Europa não tem isso, você corre ou corre. E pra eu entender, os 3 meias marcam ou tem um 10 que ele fica mais soltinho? Não, ao contrário. Na verdade, quem marca muito são os 2 extremos. E aí vocês ficam numa segunda linha. Porque os 3 aqui no meio campo, você acaba tendo meio que como fosse um 10, um meia ao contrário, os extremos ao contrário que fecha por dentro. Entendi. E aí tu fica mais protegido, né? Muito mais protegido. E o 9 dá aquela cercadinha, o Christian... O 9 na época era o Christian, né? Ou o Dugarry, que jogava muito ali. Eles vinham pra marcar o volante. Tá. Pegava o volante e não deixava... Se era um cara bom de criação, ou então que tinha um passe bom, já dava uma anulada, né? Isso. Agora, o que acontecia muito é porque nós extremos aqui, você corre dobrado, né? Corre dobrado. Então, assim, hoje... Nessa esquema tático, a maneira que nós jogamos aqui no Brasil, muitas vezes copiando um pouco a Europa, talvez é essa dificuldade que nós estamos sofrendo um pouco. E os laterais tinham liberdade para subir ou eles ficavam... Não, porque ele só subia quando eu fechava para dentro, né? Porque daí eu dava espaço para ele passar, mas é raro, e até o meio campo. E mudava esse esquema dependendo, tipo, jogava contra um time de menor expressão, numa Copa da França, assim, quando vocês jogavam com um time de segunda divisão ou terceira, tinha um pouco mais de liberdade, ou o esquema, ele era fiel? Esse treinador, que era o Eli Bop, ele tinha mais ou menos um esquema meio da cabeça dele mais fiel, assim. Então ele permanecia sempre com o mesmo sistema. Certo. Gente, podcast Deu Jazz hoje recebendo Paulo Miranda. Acredito que a gente ainda tem uns 58, a gente tem mais uns 10 minutos. A gente vai ter que fazer uma parte 2, Paulo. A gente vai ter que fazer um segundo Deu Jazz aqui pra gente contar outras histórias, pra gente ir um pouco mais além. Porque a gente vai ter que divulgar e falar desse livro maravilhoso chamado Vestiário Ganha Jogo, do Paulo Miranda, que ele gentilmente assinou aqui para mim. Não sei se vocês conseguem ver, obviamente. E a gente estava conversando antes sobre uma definição que o professor Abel Braga deu para o Paulo Miranda, que eu vou ler aqui, e o Paulo vai fazer uma explanação em relação a isso. E eu acho que todo mundo que conheceu o Paulo Miranda dentro de campo sabe que foi exatamente isso. E essa tradução se estendeu a ele na profissão de gestor esportivo vitorioso. O professor Abel Braga disse: o Paulo sempre foi diferenciado porque ele sabe, ele tinha consciência de que não era uma super estrela, eu já acho que sim, um craque, um jogador fora de série, e é justamente por isso que ele conseguia cativar todo mundo. No fundo, ele se tornava um espelho. O mais interessante disso tudo é que ele tinha, pelo menos dava a impressão, uma convicção disso. Ele tinha essa certeza de que eu não posso falhar, eu não posso isso ou aquilo.
porque ele era um modelo. Ele não era o top, não era o cara, entre aspas. Por isso que ele foi extremamente diferenciado, sempre pensando no grupo, pensando no coletivo, pensando no clube, na equipe. Depois ele pensava um pouquinho nele, Abel Braga, treinador. Ou seja, o professor quer dizer que o Paulo Miranda nunca foi burocrático, sempre foi voluntarioso, e naquela época, 5 ou 8, centro médio, ou meia direita, tinha que saber jogar, né?